Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar a entender hoje que a palavra que está em João, capítulo 15, no versículo 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não der fruto, corta-o, e todo aquele que der fruto, limpa-o para que dê mais fruto. Já vos estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como o ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós também não permaneceis em mim. Então, irmãos, o Senhor nos fala que sem Jesus a gente não consegue fazer nada. Ele é a videira e nós somos as folhas. Sem Jesus, a gente não faz nada nesse mundo. Se você não está em Jesus, você não consegue fazer a obra. Você não consegue falar sobre a obra. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, você não consegue passar a palavra. Porque quem está em Jesus, esse dá muitos frutos. Esse vai trabalhar na obra, esse vai ter gozo em trabalhar na obra, que é a alegria de trabalhar na obra e fazer a obra para o Senhor. Então aqui o Senhor nos fala: vocês sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Então, irmãos, a gente tem que vigiar muito para que quando a gente for fazer a obra, seja na direção de Deus. Porque não podemos fazer a obra sem a direção dele. Mesmo quando estamos fazendo a obra na igreja, que tenhamos direção e discernimento em saber se é da vontade de Deus fazer o que queremos fazer. Porque todo aquele que faz algo, tanto quanto na vida pessoal, e não vai ao Senhor e não pergunta a Ele: Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, me dá uma direção para isso. Senhor, será que eu saio desse aluguel? Senhor, será que eu posso comprar esse carro? Será que eu posso comprar essa casa? Será que eu posso viajar? Então, o Senhor nos deixa essa recomendação que, além de fazermos a obra e estarmos na direção dele, saber se é da vontade dele, a nossa vida também tem que estar na direção do Senhor. Se queremos fazer algo, podemos sim, mas temos que pedir ao Senhor se é da vontade dele. Então, quando é da nossa vontade querer fazer algo, a gente vai ao Senhor e pergunta se é da vontade dele. Será que vai dar certo? Senhor, será que eu posso fazer? Então, existe duas direções. Aquela direção em que você vai querer fazer algo para você e você vai pedir a orientação do Senhor. E quando é a obra do Senhor, quando Ele quer que você faça algo por Ele, que é para obra, muito mais ainda você tem que pedir a direção do Senhor. E saber se realmente é da vontade dEle você fazer isso. Porque, irmão, se a gente não estar firme na videira, que é Jesus, né? A gente não vai se dar bem
tanto quanto na obra, mas também como a nossa vida pessoal. Então, em tudo que você faz, você tem que pedir a direção de Deus. E se você sentir que você não recebeu nenhuma palavra, você faz prova com Deus. Ah, Senhor, eu gostaria de fazer isso, então eu vou dar sequência. Se eu ver que não vai dar certo, então eu vejo que não é da sua vontade. Eu sei porque isso já aconteceu comigo também. Eu querer fazer algo e o Senhor não me responder e eu fazer um propósito com Ele. Então, Senhor, eu vou fazer e se eu ver que as coisas não começaram, não começar a dar certo, não começar a fluir, começar a dar tudo errado, eu sei que não é da sua vontade. Porque muitas das vezes, irmão, coisas que a gente faz, a gente não pede orientação ao Senhor, principalmente na nossa vida pessoal, que temos vontade de fazer, que temos vontade de conquistar, que temos vontade de estar, de fazer uma viagem. Sempre colocar nas mãos do Senhor e pedir a orientação dele. Perguntar se é da vontade dele fazermos isso. E na obra do Senhor, ele vai nos direcionar. Até porque é ele que vai falar conosco. Ele que vai dizer, olha, eu tenho essa obra para você. Agora cabe de você obedecer também. Porque muitas das vezes o Senhor nos chama e a gente não consegue compreender esse chamado dele. A gente não consegue entender esse chamado e a gente acaba não fazendo a obra. Aonde que o juízo do Senhor vem, que é o castigo dele. Porque você desobedeceu a ele, você não fez a vontade dele. Então, Jesus vem te dar aquela correção para você poder compreender, olha, eu quero isso de você. E tem que ser de você, não vai ser outra pessoa que vai fazer isso. Eu vejo por mim também, irmãos. Quando o Senhor quis que eu fizesse um minuto de reflexão, era para ser eu. Então não tinha escapatória, era para ser eu mesma. Por quê? Porque muitas das vezes a palavra, os testemunhos que eu vivi na minha vida iam se encaixar com as palavras que eu ia falar. Ia ser os meus testemunhos de vida. Então o Senhor sabe o quanto eu padeci, o quanto eu tenho meus testemunhos de vida para encaixar com a palavra, para dar testemunho, para poder engrandecer a palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Então, quando Deus tem um chamado para você, não tem como correr desse chamado. Você vai obedecer sim, mas você tem que estar em Jesus. Porque se você, primeiramente, não estiver no Senhor, o que você fizer não vai dar fruto. Aquela palavra não vai dar fruto para ninguém. Quando você está em Jesus, Jesus traz almas até dentro da tua casa, vai bater no teu portão, como aconteceu comigo. Jesus colocou uma alma que eu conhecia há um tempo atrás, um senhor, mora no meu bairro mesmo, e ele necessitava de alimento, e eu trouxe ele para minha casa com toda a confiança, e demos alimento para ele, e demos o alimento espiritual também para ele.
E o tempo foi passando. E mais uma vez ele veio, bateu no portão, veio pedir ajuda. Então ali ele tinha noção que Jesus existia. Ele já conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então foi aonde que eu perguntei para ele se ele queria aceitar Jesus na vida dele. Então ele se ajoelhou, eu orei. Ele aceitou Jesus, começou a chorar, ficou muito feliz. Então, irmãos, a gente tem que ter discernimento espiritual. Porque quando Deus coloca uma obra na tua mão, muitas das vezes Jesus traz aqui na porta da tua casa para você resgatar essa alma para Ele. Então a gente tem que ter discernimento espiritual também, irmãos. Quando a gente está na videira, quando você sabe que você está na videira, é tremendo, porque isso acontece. De você dar frutos em casa, dentro da tua casa. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra que Jesus nos deixa hoje. Tá bem? Sempre buscar o Senhor em tudo que você fizer, na obra dele e na tua vida pessoal. Aí você irá bem. Se você fizer ao contrário, se você não estiver firme em Jesus, as coisas não vão estar bem. E o Senhor vai falar contigo, Ele vai te alertar se você errou ou se você acertou. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa reflexão no dia de hoje. Eu vou orar por você. Graças a Deus, louvado e bendito seja o teu santo nome, Jesus, pela tua palavra, Pai. Senhor, nos ajude a compreender cada vez mais, Senhor, os teus caminhos, Jesus. Pai, se não estivermos, Senhor, nos teus caminhos, Pai, nos orienta, Jesus. Nos coloca, Senhor, nos teus caminhos, Senhor. Se estivermos, Senhor, desviando dos teus caminhos, Pai. Pai, continua falando conosco, Senhor. Nos conserta dia após dia, Senhor. Que teu Espírito, Senhor, nos fale ao coração todos os dias. Que o arrependimento possa estar todos os dias nas nossas vidas, reconhecendo as nossas falhas, tanto no falar, no andar e no agir. Oh, aleluia! Louvado e bendito seja o teu santo nome, nos nossos pensamentos, no falar e no agir. Aleluia, Jesus. Amém, glória a Deus. Fiquemos com essa palavra no dia de hoje. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo.